Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Natan, eu sou membro da Escola do Sentido e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os propósitos do ano novo. Você tem cumprido os seus propósitos? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma breve reflexão sobre eles. E pessoal, inicialmente seria interessante a gente perguntar quais foram os seus propósitos no ano novo. O que será que você colocou como uma meta? E nesse momento seria, talvez o primeiro momento desse vídeo, seria a gente refletir um pouco sobre quais foram eles e qual a importância desses propósitos para você. Talvez possa parecer estranho a gente perguntar assim qual a importância deles, mas essa pergunta ela é fundamental. Não é óbvio por que esses propósitos são importantes para você. Esses propósitos eles envolvem um conjunto de valores, um conjunto de coisas importantes na sua vida. E muitas vezes é interessante a gente colocar isso logo de início, é a gente ver que por muitas vezes os nossos propósitos, será que eles atendem a nós? Será que de fato eles respondem a algo fundamental na nossa vida? Eu fiz uma pergunta na introdução desse vídeo falando um pouco sobre, é uma ironia na verdade, de você tem cumprido seus propósitos? É interessante a gente se perguntar a importância deles porque é muito difícil algo que não tem relevância para nós, algo que não tem significado para nós, ser cumprido. Como é que vamos ser mobilizados por algo que não tem importância para nós? Por exemplo, nesse início de ano é muito comum a gente se deparar às vezes com a reflexão de, olha, começamos toda uma estratégia no ano passado sobre a importância de cumprir isso, cumprir aquilo e fazer as coisas dessa forma e não daquela forma que a gente sabe que já deu errado. Então vamos fazer isso, isso, isso e isso. Olha, nesse momento, talvez você tenha sido atingido muitas vezes pela dificuldade da rotina, pelas várias lutas que a rotina coloca e essas lutas, essa dificuldade de colocar esses projetos que foram colocados lá atrás, dispara uma certa pergunta para a gente. Diante dessa dificuldade, por que é que eu estou fazendo esses propósitos? Qual a importância deles para mim? Sem essa importância, sem essa relevância muito clara, é muito difícil colocar os planos para frente. Como podemos colocar algo para frente se aquilo de fato não responde a nós? E nesse sentido, talvez seria interessante a outra indagação. Ora, mas se eles não são importantes para mim, por que eu os coloquei? É uma pergunta muito válida, muito justa. Por que você os colocou? Não é óbvio como muitas vezes nós não seguimos necessariamente aquilo que é importante para nós. Não se trata aqui de uma apologia ao egoísmo, não é isso. Mas por muitas vezes projetamos algo para nós que não é bem nosso projeto. Algo que de fato leva para algo que nós amamos, algo que de fato é construtivo, algo que de fato representa algo valoroso, significativo de fato para nós. Por muitas vezes, especialmente na nossa sociedade, no momento que nós convivemos com várias informações nas redes sociais, nas mídias, parece que por muitas vezes projetos de outras pessoas entram em nós. Frankl iria apontar isso muito como o fenômeno do conformismo, como aquela atitude de se conformar à opinião da massa, à opinião posta pelos outros. E isso hoje em dia nós temos em escala muito maior do que na época que Frankl comentou sobre isso. Mas é muito válido partirmos também dessa indagação. Será que de fato estamos nos direcionando para algo que é valoroso para nós ou para o outro? Na luta cotidiana, na dificuldade de realizar, de pôr em prática aquilo que de fato nos realiza, é muito necessário saber se de fato aquilo nos realiza, se de fato aquilo é importante para nós. Caso contrário, não conseguiremos ser mobilizados. E partindo um pouco desse pressuposto que eu coloquei, que de fato aquilo que você escolheu tem uma importância para você e de fato contribui para a sua vida, que de fato participa de um projeto seu, de um projeto pessoal, mesmo assim ainda esbarramos com a dificuldade. Ainda assim não é simples e tranquilo realizar esses sonhos grandiosos, esses ideais grandes que por muitas vezes fazem parte
dos nossos projetos do final do ano. Nós terminamos um ano, nós queremos, próximo ano eu quero algo grande. Geralmente é esse o nosso impulso. Então, para essas pessoas, mesmo assim, ainda não é fácil. E para elas, talvez sirva outra reflexão. Existe muitas vezes uma tendência em nós fazermos um projeto quase em abstrato, uma ideia muito longe, às vezes, do nosso contexto. Natan, você está dizendo que, sei lá, os meus planos são muito além do meu contexto, da minha medida, das minhas possibilidades? Olha, é possível que o seu projeto tenha isso, mas eu não estou me referindo unicamente a isso. Eu estou me referindo à necessidade, isso Frankel vai pontuar, que o sentido, para que algo faça sentido para nós, para que algo de fato nos impulsione, é necessário que isso se constitua em um contexto específico. É necessário que o sentido seja encontrado em um momento específico, em um local específico, em um contexto específico. O sentido, Frankel vai dizer isso, e com a analogia do xadrez que ele utiliza, que é a seguinte analogia: qual a melhor jogada de xadrez do mundo? Bom, Frankel vai dizer, nenhum jogador de xadrez vai dizer para você que existe a melhor jogada de xadrez. Existe uma melhor jogada para cada situação, para cada momento. E a nossa vida funciona muito assim. Às vezes fazemos projetos no ano passado e colocamos quase como se fosse um propósito geral para tudo. E isso é muito difícil de ser cumprido. É muito difícil que consigamos estar mobilizados a cumprir projetos que estão demasiadamente genéricos. E vamos colocar como exemplo o projeto pessoal feito no ano passado de fazer sucesso no trabalho. Olha, é algo válido, com certeza, ter êxito no trabalho, conseguir isso, especialmente se o trabalho ele cumpre algo de significativo para você. Mas é muito importante se atentar para fazer sucesso no trabalho é muito genérico, é muito amplo. Em qual contexto específico do seu trabalho está o seu propósito? Em qual momento específico de fato se encontra o sentido? Ou melhor dizendo, se encontra a melhor forma de agir naquele dado momento, naquela dada situação específica do seu trabalho. Existem muitos propósitos que encontram dificuldade de serem de fato realizados e cumpridos, pois essa dimensão muito genérica dificulta que de fato tenhamos a capacidade de ser mobilizados a realizar essas tarefas. E cabe também aqui uma terceira observação, talvez uma terceira reflexão. Eu venho falando muito no contexto de ser mobilizado, no sentido motivador, no sentido de ver sentido naquela atividade. Mas com isso eu não estou negando a necessidade da prática. É muito comum e extremamente válido ouvirmos como é necessário o esforço contínuo, a necessidade contínua de se lançar, de se esforçar para que tal meta seja cumprida. Com certeza isso é muito válido, eu não estou negando isso. Contudo, e esse vídeo, nessas duas reflexões anteriores, eu vim colocando dois elementos muito importantes, que são as motivações para esse esforço contínuo, para que essa luta seja perpetuada, para que haja uma perseverança nesses projetos. É necessário que eles façam sentido para nós. Obviamente, eu estou partindo de uma perspectiva da logoterapia, que vê no sentido a grande vontade que move o homem, aquilo que de fato o coloca em movimento. E pessoal, diante dessas três reflexões, esperamos que elas ajudem vocês a cumprir seus propósitos desenhados lá atrás. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você gostou mesmo desse vídeo, comenta propósito aqui embaixo.